Tem muitos estudos científicos que comprovam que os nossos paradigmas mentais, eles vêm do nosso DNA. Estudos de pessoas famosas, de desenvolvedores famosos, de cientistas famosos nos falam, nos mostram com exemplos físicos, práticos, na teoria mesmo, na prática e na teoria, na verdade, que existem sim muitos traumas dos nossos antepassados que nós carregamos até hoje. Que na nossa epigenética tem muitos traumas, que nós temos paradigmas mentais que não são nossos. Pessoas que sofreram atentados numa guerra, os netos dessas pessoas, eles carregavam medos e traumas sem terem passado por guerras, sem terem passado por essas guerras. Esse estudo ele foi feito por uma médica, vou deixar o nome aqui, tá? E que essas pessoas que passaram pelo Holocausto, elas tiveram filhos e netos e bisnetos, e os netos e bisnetos que nunca passaram por guerra, que nunca passaram por nenhum trauma do tipo, carregam os mesmos medos que os avós e os bisavós. E esse estudo ele é muito importante, porque a gente carrega traumas que não são nossos, né? Quando eu fiz a minha primeira, vamos dizer, sessão de... Eu não vou falar hipnose, porque é uma palavra que as pessoas aqui na internet julgam muito. Mas quando eu fiz a minha primeira vez de hipnose, eu consegui ver coisas do meu passado. E eu não me lembrava dessas coisas, sabe? Umas coisas muito que veio na minha mente, não sei, sabe? Muito antigas. E eu fui lembrando de coisas que as pessoas iam me contando também, né? Enfim, eu lembro, gente. Eu lembro não, né? Eu tava vendo o vídeo da Mabel, é uma influencer que eu sigo, que ela tem 57, 58 anos, se eu não me engano, e em 1980 ela estava fazendo a faculdade, né? Tava começando a faculdade dela de medicina. Hoje ela é dermatologista e ela também dá aula de desenvolvimento pessoal, de comportamental, essas coisas assim. E eu acho o vídeo dela extremamente lindo. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu sigo ela e assisto os conteúdos dela e ela parece ser uma mulher tão inteligente. E eu falo, gente, em 1980 ela estava fazendo a faculdade. E aí eu puxando na minha memória, falei, gente, quem que eu conheço que fez faculdade na minha infância? Ninguém, gente. Os meus avós, eu não tô discriminando os meus avós, os meus tios, os meus parentes, não tô. Mas a minha família inteira parou de estudar no ensino, no ensino fundamental, nem terminou o ensino médio. E, sabe, eu não conheci pessoas que fizeram faculdade. Para mim, as pessoas mais inteligentes que eu conhecia eram os professores da minha época, né? De quando eu era pequena. E quando eu cresci, quando eu era pequena, eu falava assim, quando eu crescer eu quero ser professora. Eu vou ser professora. E, nossa, era muito legal ver os professores ensinando. Eu tinha muita admiração pelos professores. Então, eu brincava de escolinha, né? Toda criança, eu acho que a primeira profissão dos sonhos é ser professor, porque é uma pessoa que ela admira, é uma pessoa que ela vê que é inteligente. Então, pessoas inteligentes me chamavam a atenção naquela época, quando eu era mais nova. E os meus avós vieram da roça, né? Não tiveram estudos, meus pais não tiveram estudos. E eu mesmo não terminei o ensino médio, né? Fui terminar depois o ensino médio. Agora que eu tô começando a fazer cursos e me profissionalizando, especializando em coisas. Mas, gente, eu desisti da escola nova muito cedo. Pra mim, a escola não era importante. Pra mim, o ensino não era importante.
Então, olha só para você ver como que a carga genética ela influencia sim na vida das pessoas. Pessoas têm a carga genética e falam assim, nossa, eu não vou ser igual, né, essa pessoa. E outras falam, eu vou ser igual essa pessoa. Tem coisas da minha família que eu falo, nossa, eu não vou ser igual. Mas já tem parentes meus, outras pessoas que foram pro mesmo caminho, entendeu? Então, eu não tô aqui para falar mal da minha família nem nada, eu tô só trazendo que a nossa carga genética ela é impactante sim na nossa vida, ela é muito fundamental na nossa vida, o ambiente com que nós somos inseridos desde quando nós somos crianças interfere sim. Eu tô usando bastante cuidado as palavras, né, porque eu amo minha família de uma forma extraordinária, abençoo muito a vida de todos. Eu não quero falar mal de ninguém, né? Aqui nós estamos tendo uma conversa para explicar sobre epigenética e paradigmas mentais e DNA, então, consequentemente, nós temos que falar da família. Mas é muito interessante. Então, hoje em dia eu vejo o quão é interessante você aprender, o quão é interessante você se conhecer, o quão é interessante você fazer a limpeza dos paradigmas mentais, de você fazer catarse, de você atacar as trilhas neurais negativas intencionalmente, né? E trazer um pouco dessa luz para o nosso cérebro, trazer essa luz, para trazer a sabedoria para o nosso cérebro, para nossa mente, para a gente poder focar nas coisas que realmente importam. Agora eu sei que eu vou focar nas coisas que realmente importam. Nós crescemos com tanto medo de arriscar, com medo. O meu avô, ele já ganhou na loteria, gente. O pai da minha mãe já ganhou na loteria. E ele perdeu tudo, né? Então, aconteceu isso na minha família, né? De casos de pessoas que ganhou uma quantia na loteria e perdeu. Ele comprou um armazém que eu acho na época faliu, nem sei, nem me lembro muito bem da história, mas a minha avó contava. Então, tem esses casos de escassez na minha família, de não saber lidar com o dinheiro, de não saber administrar bem o dinheiro. Então, eu acredito que se nós buscarmos por mais informações, se nós buscarmos por mais conhecimento, fazer investimento, eu já reparei que todas as vezes que eu tô lá no topo, quando eu falo, não, agora vai dar tudo certo, as coisas do nada desmoronam, sabe? Aí a gente perde uma quantia. E eu sei que isso é traços de falta de conhecimento, de má administração também. Mas tem sim uma carga genética que impede a gente de prosperar mesmo, que nos impede de falar assim, não, eu vou ganhar essa quantidade, eu não vou perder essa quantidade. Mas existe o nosso subconsciente que tem aqueles pensamentos de que dinheiro não traz felicidade, de que o rico não vai para o céu, de que a pessoa próspera, para prosperar, ela tem que pisar nos outros, que tem que humilhar os outros. Não existe rico bom, que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu. Essa passagem todo mundo da minha família sabia, né? As outras de prosperidade ninguém sabia, mas essa era a martelada no cérebro da família inteira. Então, o meu pai, ele falava que ele não era pobre. Meu pai, ele nunca aceitou falar, eu sou pobre. Não, pobre é o diabo. Ele falava desse jeito, sempre. Só que mesmo com esse pensamento, ele não conseguia prosperar. Ele sempre acontecia alguma coisa que ele descia para baixo. Sempre acontecia uma coisa que ele ia para baixo. Então, é importante a gente saber, a gente entender da nossa família, da nossa geração, o que a gente passou, o que a gente não passou, para a gente poder tomar consciência do que realmente a gente precisa fazer, dos paradigmas que a gente precisa limpar na nossa mente, da nossa mentalidade. E é isso que eu acredito, que nós precisamos fazer catarse, fazer as limpezas. Eu estou sendo repetitiva nessa parte, desculpa, mas o cérebro ele funciona com repetição. Vou ser bem sincera para você, quanto mais uma coisa repete na sua cabeça, mais você consegue fixar aquilo ali no seu subconsciente, tá? Por isso que as palavras são
dos seus antepassados são tão cravadas, porque dos 0 aos 7 anos a nossa mente ela tá aberta. Então ela vai entrar informações ali, ó, dos 0 aos 7 anos, que os nossos pais que falaram pra gente, os nossos avós que falaram pra gente, os nossos líderes religiosos falaram pra gente. Dos 7 aos 12 anos, a nossa mente ela fica mais analítica e ela vai perceber mais assim, o que é certo para mim, o que não é. Ela não vai aceitar tantas coisas. Mas depois que a nossa mente se fecha, o nosso subconsciente, ele vai só administrar coisas que a gente colocou no subconsciente quando a gente é criança. Por isso que muitas das vezes a gente tem muitas coisas imaturas que a gente nem sabe por que a gente fez. Nossa, quanta imaturidade nisso aqui. Por que eu fiz isso? É a nossa criança interior que a gente não administrou ela fazendo, entendeu? Ela que tomou o controle ali naquele momento. Porque são assim que funciona. Passaram de gerações em gerações. Passaram dos avós, dos bisavós, dos tataravós, que veio para os nossos pais, que vem para a gente e a gente vai passando para os filhos. Eu queria muito ter tido esse conhecimento quando os meus filhos eram pequenos, antes de ter os meus filhos. Porque se eu tivesse os conhecimentos que eu tenho hoje, a mentalidade dos meus filhos seria completamente diferente. Eu criei eles com a mentalidade que eu fui criada, gente. Então, agora é o momento de construir, de ajudar eles a construir um futuro através das minhas atitudes, né, dos meus resultados. Mas se eu tivesse tomado consciência disso, do que eu sei agora, quando eu era mais nova, os meus filhos não teriam levado nenhum tapa nunca. Porque a gente não entende o que um tapa, o que uma palavra na cabeça de uma criança significa. As emoções deles são muito maiores do que a nossa. Nós somos adultos, pessoas que deveriam proteger, pessoas que deveriam amar, pessoas que deveriam cuidar. Nós estamos batendo, gritando, colocando de castigo, não ensinando. O filho da gente pergunta, ele faz uma arte, você fala, não pode fazer isso. Aí ele, por quê? Aí a gente, por que não? Por quê? Porque não? Porque eu não quero? A gente nunca dá, nossa, meu filho, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Eu não criei os meus filhos assim. Eu impus muito para eles. As minhas regras, o meu jeito, porque não, porque eu não quero, porque não é assim. Batia neles quando eles eram pequenos. Vou expor essa coisa horrível que eu fazia. Mas, enfim, gente, a gente faz aquilo que a gente recebe. Eu não tô me culpando e não vou me culpar. Eu não vou culpar meus pais, eu não vou culpar ninguém, porque é assim que funciona a vida. A gente vai passando de geração por geração. E quando a gente tem a oportunidade de mudar, quando a gente tem reconhecimento que a gente mudou, que a gente tem reconhecimento que a gente pode fazer um diferencial agora, nossa, a mente da gente, a cabeça da gente fica muito mais seletiva no que falar, no que fazer, nas nossas ações, né? Entender o que é meu, o que não é. Qual o trauma que eu tô passando agora e qual trauma que eu não estou passando para eles. E é muito importante a gente se conhecer para isso, para a gente lidar com as pessoas que estão em nossa volta, para o nosso próprio desenvolvimento, para nós podermos ter prosperidade financeira, né? Eu estava lendo um livro muito importante sobre finanças que fala: quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. E a gente trabalha tanto, a gente trabalha duro, a gente trabalha de sol a sol. E a gente não prospera por quê? Porque realmente a gente tem que trabalhar com a cabeça. A gente tem que trabalhar com a mentalidade. A gente tem que sentir a riqueza. A gente tem que ter a frequência do dinheiro. A gente tem que ter sabedoria para agarrar oportunidades. Então, quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente
fala não vai dar certo, quando a gente pensa que as coisas não vai dar certo, isso acaba com os nossos planos, acaba com os nossos projetos, acaba com os nossos sonhos. E isso é muito ruim, porque a gente tá com aquela dopamina boa, tá trabalhando, tá isso, tá aquilo. Aí chega o salário não consegue suprir as nossas despesas, não consegue suprir os nossos sonhos, acontece alguma coisa, acontece um prejuízo, o gás acaba, né? Como se diz, tem muito meme na internet, quando o gás não pode saber que a gente tem dinheiro, que ele acaba. Ou queima o chuveiro no frio. Já ouviu esses memes, gente? Meu Deus. E é realmente isso que acontece quando você não está preparado, quando você só trabalha e não trabalha com a cabeça. Então, para você ser próspero financeiramente, você precisa reconhecer os seus paradigmas mentais, o que colocaram na sua cabeça quando você era criança, e você precisa organizar as suas finanças para ter prosperidade financeira mesmo, que estamos falando aqui de dinheiro. E vocês precisam cuidar da mente, da frequência que vocês emitem. Porque quanto mais você emite frequência boa de que as coisas vão dar certo e vocês pararem de reclamar, vai sobrar muito mais energia no seu cérebro para você prosperar, amiga. Pode ter certeza que vai. Esse vídeo tá ficando muito longo. Era para mim contar uma experiência rapidinha, mas tá com 17 já minutos de vídeo. Eu espero que vocês ouçam até aqui, tenham ouvido até aqui. Se você chegou até aqui, me fala o que você faz da sua vida, de onde você está falando e quais são as suas expectativas para o seu futuro, tá bom? Que a prosperidade alcance vocês, que a minha frequência boa alcance vocês, que a frequência de vocês mudam a atmosfera que está ao redor de vocês, tá bom? Que você consiga entender sobre a sua epigenética, sobre o seu DNA, sobre a sua família. E se você quiser saber mais coisas, quiser saber mais sobre esse mundo de epigenética, física quântica, desenvolvimento pessoal, prosperidade, é só falar comigo, tá bom? Que nós estamos aqui para conversar e trocar experiências e vai dar tudo certo, tenho certeza que nós vamos trabalhar com a cabeça e vamos prosperar cada dia mais, tá bom? Já existe, já está aí, o universo só está esperando você acessar, tá bom? Beijo, tchau, tchau.